que eu terminei de ler no fim de semana, que, bom, basicamente o livro conta sobre o tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária. Ele faz uma leitura mais do lado do STF. Então é muito legal a leitura para você entender as pessoas que fazem parte do STF, o que moveu, vamos dizer, em termos de ambição pessoal, motivos e tudo mais. Você consegue ver o outro lado da história. Obviamente, e a conclusão do livro é: o STF estava desunido, decisões monocráticas, o Bolsonaro meio que uniu eles. Exato. E aí, porque eles venceram o combate ao autoritarismo, foram importantes no combate às políticas durante a Covid, porque o Bolsonaro defendia algo e eles deram liberdade para prefeitos e governos e estados terem outra decisão. Mas o que a gente está vendo de lá para cá é essa desunião de novo voltando. E o próprio Felipe Recondo escreveu nesse domingo uma coluna na Folha, aquele caderno ilustríssima da Folha, falando justamente sobre isso. E eu vou até endereçar para ele, a pergunta inicial do papo vai ser: você que já estudou o STF, desde lá de trás, desde começo do Getúlio Vargas, ditadura, já viu tudo de STF aí nos seus estudos, dá para dizer que a gente está vivendo a maior crise da história do STF, e caso estejamos vivendo isso, aí não é nem essa opinião que eu quero sua, mas como resolver esse problema, né? Quando você falou de trazer talvez uma moralidade, ou trazer de volta ali um equilíbrio, mas como trazer de volta um equilíbrio que eu não sei se a gente já teve de uma maneira muito clara. É que, óbvio, o STF hoje tem um protagonismo muito maior. Muito grande. Mas como trazer isso de volta, né? Depois que você... Botar na caixa. Saiu da caixa de Pandora, quer voltar. Como o gênio trazer volta pra lâmpada. o gênio de volta pra lâmpada, exatamente. Vai ter, assim, o lance o gênio vai ter que voltar pra lâmpada. É consenso. Não dá pro gênio ficar fora da lâmpada. É ingovernável um país em que não há, vamos dizer, nenhuma previsibilidade, em que cada cabeça de um juiz é uma sentença e eles exercem poder de maneira absolutamente arbitrária. Do nada, uma PEC que passa no Congresso pode ser derrubada por uma canetada, porque o PSOL entra com uma ação e caiu no ministro certo. Todo esse tipo de coisa cruzou muitas linhas. Eu acho que a gente tem que contextualizar esse momento. Recentemente lá acho que foi em Lisboa, Alexandre de Moraes falou o seguinte: o século XIX foi o século do legislativo, o século XX foi o século do executivo, o século XXI é o século do judiciário. Eu não acho que o século XXI é o século do judiciário porcaria nenhuma. Eu acho que ele tá errado na leitura histórica dele. Mas eu acho que essa frase foi uma frase que pegou ele, né, momentos antes do escândalo do Banco Master aparecer, no momento de maior poder, né, que o STF teve, que foi justamente isso. Derrotamos o Bolsonaro, salvamos a democracia, ele se torna professor titular na cadeira dele na USP, publica um livro em que ele ensina o mundo, no livro dele, como enfrentar o populismo antidemocrático das redes sociais. Ou seja, eles estavam no topo da egotrip. Eu acho que isso ajuda a explicar, inclusive, aquela pergunta que você fez do tipo, os caras largaram mão, então só... Sim, eles estavam no topo. Acho que a egotrip chegou lá, a gente manda em tudo e cada um por si, escritórios de parentes fazendo negócios. Eles vão ter que entender, de alguma maneira, que o gênio vai voltar para a lâmpada, mas o contexto a lâmpada tá quebrada. E a lâmpada tá quebrada porque o pacto de 88 tá quebrado. E o STF tem tantos poderes, e uma vez o Barroso falou isso. O Barroso foi muito claro: olha, vocês não podem culpar a gente de estar mandando tanto. O legislador que montou a Constituição de 88, ele que deu todos esses poderes pra gente. Tudo tá na Constituição, tudo é passível de ações diretas de constitucionalidade, e nós estamos, então, obedecendo o clamor. Não somos nós que, não parte da nossa iniciativa, vamos dizer, uma ação que vai barrar um projeto de lei. Quem faz isso é um partido político constituído democraticamente com representação no Congresso Nacional. E esse partido vai e entra no STF. Então são os mesmos partidos que estão no legislativo, que estão reclamando que nós, o judiciário, estamos atuando, mas eles que pedem a gente para atuar, eles que nos chamam para atuar. E a real a Constituição de 88 é uma porcaria. É uma porcaria. Realmente, o Barroso não mentiu quando ele falou isso. A Constituição dá hiperpoderes para eles podem fazer o que eles quiserem nesses termos, e o sistema político brasileiro, como ele é todo fragmentado, e ele trabalha com, vamos colocar aqui, especialmente na Câmara dos Deputados e no Senado, com os incentivos mais perversos, os temas nacionais sempre vão ser judicializados. Sempre serão. Então, se o PSOL e o PT perdem uma discussão, eles vão judicializar no STF e vão torcer para cair com um ministro ligado a eles. Isso sempre vai acontecer se a gente não alterar a própria Constituição. Então, essa crise se resolve com uma reforma constitucional, que vai mexer em muitas coisas, e que, como reflexo, vai colocar cada um no seu canto.
Eles estão prontos para discutir isso? Eu acho que a Ego Trip tá se transformando agora na ressaca. Né? Agora eles estão na ressaca do tipo, putz, Toffoli do céu, taiaiá, cara. Sabe? Pô, tá todo mundo falando da gente. Acho que passamos do ponto. Acho que há um momento de ressaca. Não para todos os ministros, que os momentos são diferentes para todos os ministros, mas para a corporação, para o STF como um todo, há essa ressaca. E aí cabe, a volta a colocar o homem público, o presidente da República, que entenda assim, essa Constituição gerou esse problema. Essa Constituição está em crise. Na crise, todo mundo tentou trazer o problema para si. No impeachment da Dilma, o Legislativo tentou, não, vamos fazer um impeachment e vamos se organizar, assumir o poder com o Temer. O Temer não é um cara do Poder Executivo. O Temer, por excelência, é o quê? É um homem do Legislativo. Então o Legislativo tenta resolver. Dá tudo errado, o Legislativo termina preso na Lava Jato. E aí ninguém resolveu, surge o Bolsonaro como uma resposta que eles não sabiam compreender eles. Quem é o homem a enfrentar? Levanta um cara aí que fala eu. Sempre lembrando, quem é o Alexandre de Moraes? O que levou ele a ter esse ódio todo? Mexeram com a filha do Alexandre de Moraes. A gente sabe, todo mundo sabe que mexeram. Fizeram ataques pessoais e, cara, aquela galerinha do bolsonarismo que fica fazendo ataque virtual causou isso. Quem mandou, não sei. Se teve mandante, eu não sei. O fato é, tinha uma galera muito escrota, essa galera causou, e aí chegou em ministro do STF e chegou no Alexandre. E o Alexandre avisou assim, eu resolvo essa bagaça, deixa comigo. E ele venceu, ele derrotou os caras, e eles entraram na Ego Trip. E aí eles começaram a acreditar que realmente eles são os salvadores do sistema político brasileiro. E mais, em algum momento eles começaram a achar que eles deveriam fazer o sistema político brasileiro girar em torno deles. Então, é problemático, mas a resolução não está especificamente em resolver o STF. Está em resolver o pacto por trás do STF, que é o pacto da Constituição de 88, que dá poderes para o STF, que faz com que o Poder Executivo não consiga executar, que faz com que o Legislativo hoje mande como quiser, que faz com que os municípios sejam mal administrados, que o dinheiro é mal gerido. Esse é o problema. Josu, não sei se tem mais perguntas, tô vendo aqui o horário da live, não sei como tá a agenda do Renan, mas eu tô... só um comentário aqui, chegou um superchat que o Gleison falou, né? Sugestão de livro, Entre a Toga e a Tribuna, como o STF interveio no processo legislativo desde a Constituição de 1988. Quem escreveu esse livro? Ele botou aqui... Legal. Alguém já me falou desse livro mesmo. Vou até dar um Amazon aqui. Mas tô ansioso para esse papo aí. Quer trazer alguma pergunta final, Não, Josu? acho que pra mim aqui já, muito bom. Cara, foi... Gostaram? Eu gostei. eu amei assim, a gente é muito elogiado aqui por deixar o entrevistado falar. Então a gente gosta de escutar pra caramba. E eu não quero ser prolixo, mas acho que, enfim, eu consegui trazer umas respostas pra vocês, acho que foi legal. E também, cara, eu tomei aqui o Super Coffee. Isso aí dá uma acelerada. Pô, Deu uma bagar, acelerada. não tô fazendo propaganda aí, Super Coffee, mas assim, funciona mesmo. Faz um apanhado aí, Renan, do que você viu ali no Nordeste em termos de crime organizado, que eu acho que... Assustador. Eu vi que vocês foram ali em alguns lugares e tal, mas o que vocês encontraram? O Ceará tá um negócio absurdo, assim, né, do que a gente escuta falar. Mas realmente ali, em loco, o negócio é assustador da população. Peraí, antes... Quando vai ser lançado o livro amarelo definitivo? Queria perguntar também se será lançado em PDF em algum momento. Sim, julho. Vai ser lançado em 3 versões. Uma versão premium, um livro lindão, papel mais maravilhoso do mundo e tal. Um livro completão e um livro simples com versão PDF. 3 versões para 3 bolsos diferentes, para 3 formas de financiamento diferentes, para 3 profundidades diferentes. Isso lá para julho. Então a gente está trabalhando isso para fazer esse lançamento que é junto com... né, candidatura sendo efetivada, programa de governo, para ir para o debate público com o livro amarelo, que não será branco, né? Isso aqui são os estudos do livro amarelo. Ele será amarelo, então vai ter o livro efetivamente amarelo. Tua pergunta mesmo? Foi do que você viu lá no Nordeste do crime organizado. É pior do que eu imaginava, porque você imagina, o crime organizado tá tomando um lugar, você imagina que tem um combate, e não é uma tomada meio assim, porque o outro lado desistiu. Então, o Comando Vermelho toma cidades inteiras, ora com anuência ou participação do poder político, né, para não parecer que eu tô falando de maneira genérica. Santa Quitéria, no Ceará. Eu fui lá, eu fui com o Arthur, a gente entrou na prefeitura de Santa Quitéria. Né, foi até meio complicada ali a situação. Cara, o prefeito trouxe o Comando Vermelho, ele chamou o Comando Vermelho para ajudar nas eleições. Deu prêmios pro Comando Vermelho e o prefeito foi afastado pela justiça, porque claramente ele chamou o Comando Vermelho para participar das eleições. Aí... tem eleição suplementar, quem ganha é o filho do prefeito, ligado ao Comando Vermelho. Com as elites locais aceitando, uma cidade que tem urânio, inclusive. Então você fala, cara,
ninguém, a sociedade aqui no Ceará não se mobilizou, não saiu no Jornal Nacional, isso ninguém tá comentando, não. Há uma desistência. A polícia fala, olha, não tem o que fazer. O governador não tem um plano, o secretário de segurança não tem um plano, ninguém tem um plano. Só estamos vendo as cidades serem tomadas e ninguém está fazendo nada sobre isso. Aí você tem cidades fantasmas, você teve uma cidade que a gente visitou, que literalmente era uma cidade fantasma, foi uma até que eu fui rendido pela polícia, mas a polícia contou, olha gente, nós tivemos que escoltar a população para fora da cidade. Que humilhação pro poder público quando a população é escoltada pela polícia e não vê a polícia fazer o combate. A polícia falou, cara, a gente mata esses vagabundos, facinho. Mas não, o governador, o prefeito, o juiz, um judiciário ideologizado, vagabundo que tem lá no Ceará. Então a situação é uma situação de derrota por WO. É uma derrota por WO. Porque se o governador quisesse, ele acabava com o crime organizado. Porque o combate a esse tipo de tomada, que o Comando Vermelho que ele faz, é diferente do ladrão que te assalta um celular. O ladrão que assalta o celular, ele vive da impunidade, leis que dependem do governo federal, que dependem do Congresso Nacional. Agora, crime organizado tomando cidade, cara, é governador, é inteligência da polícia civil, da polícia militar, botar a galera pra pegar, você consegue inibir isso. E aí não tem vontade política. Assim, é tanta ausência de vontade política como é só achar que é outro tipo de vontade. Que é a vontade que dê certo, que é a vontade que o Comando Vermelho realmente tome o Estado. Coisas que a gente viu que a gente achou muito estranha. Certos municípios você tinha uma facção inimiga do Comando Vermelho. Aí o Estado combate, tira a facção dali. Aí depois chega o Comando Vermelho. Aí o Estado não faz nada. Eu vi várias reclamações dessas espalhadas. Será que tem alguma leniência com o Comando Vermelho, especificamente no Ceará? Tem lá, tinha Bonde dos Malucos, tinha 3 facções que ficam disputando. O Porto do Pecém. O Porto do Pecém é uma baita de um porto que foi criado ali. Estão agora tomando o porto. O entorno, a fibra ótica no entorno do porto, os caras cortam, os caras fazem sabotagem, ameaçam o morador. Tá uma briga pra ter controle, né? Na verdade, o controle é acesso ao porto pra você poder escoar a droga, porque isso é um mercado bilionário, é um mercado que o PCC tem aqui no Porto de Santos. E não estão fazendo nada, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Os caras marcam, ó, essa rua aqui é do Comando Vermelho, os caras picham, ó, aqui está sob o comando de tal grupo. A coisa é tão maluca que você tem bairros em Fortaleza que, assim, era do Bonde dos Malucos. Aí dá 2 semanas ele picha, não, agora é CV. Então, e o poder público olhando, o governador nunca sentou para fazer uma reunião. Então, é pior do que as pessoas imaginam e é pior pela oportunidade perdida, porque claramente se houvesse vontade política dava para derrotar esses caras. Não é que o Comando Vermelho faz um grande trabalho, só não tem oposição. Não há oposição. Houve um policial do Ceará que foi num podcast do Fala Glauber, fala, oh, não tem essa, no Ceará a polícia entra onde quiser. Não duvido, o problema é ter a ordem pra entrar. Não entra porque não estão mandando entrar. Então não adianta, assim, o cara fala, pô, polícia faz... Não faz, porque no fim do dia o comandante-chefe da polícia é o governador. E o governador não toma atitude. O que ele fez foi me processar. Eu falei todas essas coisas, já tomei 2 condenações lá no Ceará. Aí beleza, vou tomando condenação, a ideia é do game. Mas... o dano pra ele da gente mostrar isso é bem grande. As pessoas, assim, o Nordeste em grande medida tá despertando, a segurança pública tá despertando as pessoas lá. O eleitor do Lula tá vendo, pô, o Lula tá me deixando ser assaltado, não estão fazendo nada. O cara do Lula aqui não tá fazendo nada. E isso vai ter assim, isso terá consequências eleitorais maiores de todo mundo imagina no Nordeste. E agora eu vou, né, quando eu for pra Bahia, a gente vai ver isso na Bahia, Maranhão, dizem que é complicado. Mas eu acho que o pior estado de todos nesse departamento é o Ceará. Pior do que o Rio. Tá? A gente fala muito do Rio como referência meio anedótica. O Ceará, você tem o maior número de homicídios para cada 100 mil habitantes do que o Rio de Janeiro. Entendeu? A gente fala do Rio porque é até engraçado falar do Rio. Pô, o Rio é bizarro, tal. Tá, beleza, mas o Ceará é muito pior. O Ceará é pior mesmo. Uhum. Só o livro lá que eu mencionei foi escrito, quer dizer, eu até comprei o livro aqui pelo deputado Kim Kataguiri, né? Então,